Salve galera, Shailão na área. É o seguinte, hoje eu tô aqui não é pra fazer resenha não, pra fazer uma recomendação pra você de uma saga que é uma das melhores do Batman dos anos 90, mas curiosamente ela só é comentada por quem lia quadrinhos na época. É interessante isso, tem algumas sagas do personagem do Batman, Piada Mortal, Batman 1, Cavaleiro das Trevas, que mesmo quem não tem tanto conhecimento do Batman, não leu tanta coisa assim do Batman, sabe, já ouviu falar. Se nunca leu, sabe, tem uma noção, já leu em algum lugar e tal. Né? Mas existem algumas histórias do personagem que é aquela coisa de leitor de quadrinhos. Tá ligado que tem isso, né? Tem personagens dos quadrinhos, tem histórias dos quadrinhos que é coisa de leitor de quadrinho experiente. Né? Quem lê quadrinho pra caramba sabe das tantas e tantas histórias boas do Demolidor. Pergunta pra alguém que não lê quadrinhos, de repente não sabe do Demolidor. Eu poderia citar vários exemplos aqui. No caso do Batman, essa saga a qual eu me refiro é a saga, que na verdade são duas, você pode colocar até três ali se você quiser, que é o Cataclismo, o Terremoto, seguido por Contágio e seguido por Terra de Ninguém. Batman Terra de Ninguém é uma história produzida nos anos 90 e que foi publicado aqui no Brasil, de forma organizadinha, pela editora Igomoz. Eu vou mostrar aqui pra você os títulos. Porque é interessante, isso aqui é interessante. Ó, começa com aqui, ó, Cataclismo, né? É o momento que acontece um grande terremoto em Gotham, e aí vai seguir com Batman Terra de Ninguém, parte 1. São encadernados bem legais aí, que a Igomoz lançou, não é o seu padrão, né? Mas são volumes até com o maior número de páginas. Uma coisa que eu acho muito legal nessa saga, falando assim do processo de leitura, é que apesar de parecer uma saga gigantesca, você lê ela muito rápido. Porque ela foi construída de um jeito, com diálogos mais rápidos, com muita ação, é um quadrinho de muita ação, e que vai ter várias participações ali de vários artistas. Tem histórias que têm artes maravilhosas, outras nem tanto, com vários personagens diferentes, e que isso vai instigando a gente a avançar na leitura, cara. Isso aqui vai fazer você ler de forma muito rápida. Então, apesar do tamanhão dela, são 6 volumes o total, com Cataclismo, né? Aqui é a parte 2, a parte 3 que eu te mostrei, parte 4. Olha só. Será que eu coloquei certo? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 1. Ah, então eu pulei parte 2, ó, tá vendo? Essa aqui é a parte 2, ó. Olha a capa da parte 2. Tá? Depois vem a parte 3. Vamos arrumar aqui. Parte 3. Parte 4. E, olha que legal isso aqui, ó, 2 caras. Que da hora. E a parte 5 aqui fechando a série toda. Isso aqui representa um momento muito importante na cronologia do Batman pré-Novos 52, mas que é considerado na cronologia do Batman. Foi um período, tá, cronologicamente anterior à fase do Gotham DPGC. Para quem leu este absurdo ônibus, maravilhoso, fantástico, lindo, perfeito. Não é perfeito, mas é muito bom. É muito bom, muito bom. Antes disso, tinha acontecido uma grande situação ali em Gotham. E era uma época, nos anos 90 ali e tal, final dos anos 90, em que era muito comum que as grandes sagas trouxessem para você todos os detalhes do que tinha acontecido. Ela trazia tudo, cara. Assim, como cada personagem estava encarando aquele grande desafio, aquela grande situação, aquele grande problema, que no caso foi um terremoto em Gotham. E qual que é o grande barato dessa história? É que, dessa vez, a crise em Gotham não foi provocada pelo Coringa, não foi provocado pelas gangues que estão entrando em conflito, não foi provocada uma crise de natureza, digamos, mais pessoal, como é em Batman, Bruce Wayne assassino, quer dizer, uma grande figura de Gotham, tido como assassino, aí é caçado, preso, aquela coisa toda, né? O que vai criando um problema, uma comoção na mídia, até em Gotham como um todo. E a gente vê muitas histórias assim do Batman, muitas histórias onde a crise é sempre provocada por alguém. O alguém, nesse caso, é um terremoto, cara. Tipo assim, deu um terremoto, aconteceu um terremoto. E aí? E aí, como é que fica Gotham depois de um terremoto absolutamente devastador, sobretudo quando isso é sequenciado por uma epidemia, as pessoas estão morrendo, doentes, o que é sabido que acontece em situações
Cachorro tá nervoso. Em situações de catástrofe ambiental, as pessoas passam por um período pós-catástrofe, né? Como infelizmente aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente. Você começa a ter casos de pessoas que vão adoecendo. Na sequência, você tem uma situação que o governo norte-americano fecha Gotham, pensa inclusive em praticamente abandona Gotham. Praticamente não, abandona Gotham. E o Batman no meio disso, cara, sem acessar todos os seus truques, seus segredos, seus gadgets, suas armas, porque muita coisa foi devastada pelo terremoto, a comunicação é muito incipiente, muito problemática. No meio disso você vê a Oráculo, a Bárbara Gordon, trabalhando ali para resolver a situação toda, né? E você vê que os vilões tentando se aproveitar para marcar território, para ampliar território, novas gangues surgindo, e como a Bat-família vai enfrentar isso, não é? Como o Asa Noturna, como o Robin, na época o Tim Drake era o Robin. Então a gente vai ver e vai acompanhar como que isso foi se desenvolvendo ao longo desta grande tragédia e o momento em que Gotham volta, né, finalmente, a ser reconhecida como uma cidade integrante dos Estados Unidos, vamos dizer assim. A Igomás lançou essa coleção aqui fechadona, como eu disse para você, apesar de ela assustar pelo tamanho, é um material que você lê até rapidinho, né? E ela forma uma lombadinha assim, não sei se você vai conseguir ver aí, ela forma uma lombadinha assim, ó, de Gotham fumegante. Tem um helicóptero ali, tá vendo? Olha que legal. É, muito bacana essa coleção aqui. É uma coleção muito recomendável para quem tá começando a ler Batman, ou para quem nunca leu essa saga, evidentemente, né? Quem é fã do Batman, que nunca leu essa saga, que é uma saga que ela não tem assim o holofote de uma queda do morcego, mas sobre vários aspectos eu até prefiro essa aqui. Por quê? E aí eu vou fechar aqui o nosso conteúdo com um argumento interessante. As sagas dos anos 90, seja da Marvel ou da DC, elas tinham uma fórmula que, obviamente, visava vender mais revistas. É isso, né? Não tem outra coisa, é para vender mais. Então o que eles faziam? Eles faziam imensos tie-ins, que são essas histórias, né, além da história principal, onde você vai acompanhar os personagens. Então, por exemplo, aqui você vê o Azrael, você vê o Asa Noturna, você vê a Bárbara Gordon, o próprio Jim Gordon. Tem um momento em que o Batman encontra o Superman, como é que o Batman vai enfrentar o Pinguim, como é que o Batman vai enfrentar o Duas Caras, o Coringa, todos eles estão envolvidos nessa situação aí de tentativa de tomada de território. Então, o que eles faziam? Eles lançavam a saga principal, que era sempre muito chocante para chamar a atenção, e é muito chocante o conceito. Cara, acontece um terremoto em Gotham. E agora, como é que as coisas ficam? É um conceito simples, que funciona, muito bom, e a gente vai acompanhar na sequência esses personagens todos, sejam vilões ou heróis, né, atuando. Né? Então você vai ver vários conflitos, vários confrontos, cada um tentando chegar num lugar, ter uma missão para cumprir e tal. Você vai acompanhando isso através dessas histórias que vão preenchendo essa saga. Esses tie-ins, que são essas histórias para além da saga principal, eles formavam lá nos anos 90 o que a gente chama no meio dos quadrinhos de barrigada. O que é a barrigada? Você tem a saga principal, mas depois você tem um monte de histórias que, sinceramente, não te levam a muitos lugares. Não te levam a muitos lugares. A morte do Superman, você lê o ônibus da morte do Superman, tem isso. Mas eu acho que tem, digamos assim, é uma encheção de linguiça, vamos deixar bem claro, tá? É uma encheção de... Mas vamos combinar que tem algumas dessas que são melhores que as outras. E no comparativo, por exemplo, com Queda do Morcego, eu acho que essa encheção de linguiça de Queda do Morcego me aborrece mais do que essa aqui. Ou gosto menos. Porque os conflitos ali realmente parece que não tem um desenvolvimento maior, enquanto neste caso aqui a coisa avança um pouco mais. E é um ótimo trabalho para quem está afim de ler um gibizão de super-heróis que não precisa ter algo muito elaborado, né? Uma grande missão, algo que, pô, é tudo costuradinho do começo ao fim, é tudo altamente... Não! Você vai ver os personagens enfrentando missões, entrando em conflitos, lutando contra vilõezinhos, bandidinho de rua e tal, e sempre tem alguma coisinha pra mexer um pouquinho com a nossa emoção, mas não mexe coisa nenhuma, mas você curte mesmo assim, porque tem ação, né? Então assim, é o quadrinho ideal para quem quer ler um gibizão de ação. Eu quero ler um negócio de ação, velho. Eu não quero ler um troço altamente elaborado, cheio de referências, que eu preciso parar, pesquisar, pensar. Não, 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 não. Eu quero ler um negócio divertido, bacana, passatempo total, que quando eu terminar de ler eu nem vou lembrar de todos os detalhes e não tem problema. Tá bacana, eu só quero me divertir com um gibizão do Batman. Batman
Terra de Ninguém é uma ótima pedida para você, e ele te deixa até naquela emoção de ter lido aí 6 encadernados que aparentemente são bem grandes, são grandes mesmo, mas que foram construídos para serem de consumo rápido. Eles foram construídos dessa forma. As histórias, exatamente por não ter grandes elaborações e por serem histórias mais fluidas, diálogo mais certeiro, muita ação e tal, é um material que você lê assim, cara, gostosinho, sem fazer esforço, na boa, vai conhecer, pra quem tá começando a ler quadrinhos agora, vai conhecer um monte de personagens do universo do Batman, que aparece vários, né, e isso eu acho que é muito válido também, você conhecer os personagens, você tá querendo ler quadrinhos, quer conhecer mais os personagens principais, o Batman e tal, você precisa conhecer, né, os seus ali figurantes, né, e essa história, ela faz isso muito bem. Não é uma história que tem um final assim de explodir a cabeça, ela não é impactante. O que eu acho que é de explodir a cabeça nesse trabalho é o conceito, cara, tá? Que, repito, existe um grande caos em Gotham provocado por um evento natural. Faz muito sentido, cara, e é bem trabalhado nessa primeira edição, que é o Cataclismo, você consegue sentir o drama disso, mas dali pra frente vai seguir a fórmula dos anos 90, que era essa mesmo, né? Queda do Morcego é assim, a Morte do Superman é assim, a primeira edição impactante, um negócio pra te tirar do lugar, assim, e depois você tem várias e várias histórias onde os caras esticavam a corda ao máximo. Vamos vender gibi ao máximo, então vamos até onde dá, cara, assim, sabe? Inventa história que não sai do lugar, entendeu? Mas que são histórias que estão dentro desse cenário aqui, a gente vai até onde der. Eles fazem isso com Terra de Ninguém, então tá longe de ser a melhor história do Batman que você vai ler, não é uma coisa que você vai, cara, de repente colocar no teu top 10 melhores histórias do Batman, mas diverte. Funciona bem como bom e velho gibizão. Certo? E é o seguinte, tem vários, tem todos, hein? Acho que tem todos números desta coleção aqui disponíveis para você. Vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado também, para que você possa adquirir esse trabalho e conferir. É uma saga que muita gente tem curiosidade para ler. Quando eu li isso aqui, eu tive muita curiosidade, né? E, como eu já disse, não foi um trabalho assim que eu li, nossa, melhor coisa que eu já li. Mas é bem divertido e né, nesse momento que a gente vê várias sagas dos anos 90 do Batman sendo republicadas, essa aqui precisa entrar na lista. Ela entra na lista dessas sagas tipo A Queda do Morcego, tipo Bruce Wayne Assassino, depois vem Bruce Wayne Foragido, né? Essas sagas que têm sido lançadas aí no final dos anos 90, início Guerra de Gangues, né? Que saiu também no formato, teve resenha aqui no canal. Essas sagas dos anos 90, começo dos anos 2000, que a Panini tem publicado, essa aqui entra na história. E eu, sinceramente, não sei se a Panini vai publicar em outro formato. De qualquer maneira, está disponível para você adquirir, o link na descrição e no comentário fixado. Fechou? Deixe o seu like, é muito importante. Você gostou desse conteúdo aqui, a indicação? Você curtiu? Não deixa o like. Deixa o like e deixa o seu comentário aí perguntando. Se você já leu, comenta comigo se você gosta, se você concorda comigo. Deixa nos comentários, a gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme do seu coração!